Tô aqui hoje pra fazer um vídeo de resenha da nova base Cushion de O Boticário. Essa base aqui foi um lançamento bem recente da marca e todo mundo ficou enlouquecido pra testar. A princípio, o Boticário lançou essa base apenas para venda nas lojas da Grande São Paulo e pela internet, e eu tive que comprar então a minha online. Ela está disponível em apenas 3 cores por enquanto, e a justificativa seria de que esse seria um teste para ver se a base ia realmente ser bem aceita, para depois eles, quem sabe, relançarem ela com várias outras cores e em todas as lojas. O precinho dessa base é um pouco salgadinho, a base foi lançada por R$ 124, mas no dia que eu entrei no site para fazer a compra, eles estavam com uma promoção de 5% de desconto mais frete grátis. Quando eu fui fechar a compra, apareceu um outro desconto. Eu não sei se eu tinha pontos naquele programa que você vai acumulando. Eu sei que a base saiu por R$ 98 e eu ainda ganhei este perfume aqui, que é o Linda, numa versão de 30 ml, ou seja, um perfume normal, de tamanho regular. E eu fiquei muito feliz, né, em ganhar um perfume desse tamanho, não é uma amostra nem nada. Eu tô pensando ainda em fazer a resenha dele ou não, a minha amiga Mariane Prato fica insistindo, eu não sou muito boa pra perfumes, mas quem sabe eu faço a resenha desse Linda aqui pra vocês. Voltando a falar da base, o que seria essa tal de base Cushion que ficou tão famosa nos últimos tempos? Essa novidade estourou recentemente no ocidente, todo mundo ficou doido pra testar, e Cushion em inglês significa almofada. E por que ela tem esse nome? Olha só, primeiro eu vou falar dessa embalagem, que parece uma embalagem de pó bem grande, olha só, comparada com a minha mão, ela é bem grandona. Você abre e ela tem um espelhão aqui que é bem grande, dá pra você fazer retoques. Ela vem com essa esponjinha aqui, que tem aquela alcinha pra você colocar o dedo, que em tese é pra você fazer a aplicação com ela. Aí ela tem essa tampinha protetora, e quando você abre, olha só como é o produto. É um produto muito diferente. A base, ela fica embebida nessa almofada que tem aqui. Então é uma base líquida que fica nessa almofada, e aí você coloca a sua esponjinha ou o seu pincel aqui e vai aplicando na pele. A minha cor é a bege claro, a primeira cor, e eu achei que ela ainda é um pouquinho, mas assim, ó, meio tonzinho mais escura do que a minha pele, então seria interessante ter uma antes dessa, porque quem for mais branquinha do que eu provavelmente não vai conseguir usar. E ela vem aqui com 17 gramas. Eu fiquei um pouco preocupada com essa quantidade, porque normalmente as bases vêm com a medida em ml, e essa daqui, 17 gramas, a gente fica um pouco sem parâmetro para saber a real quantidade. Mas nos testes que eu tenho feito, eu percebi que é uma base que rende muito. Uma encostadinha que você dá com a esponja já dá pra cobrir uma grande parte do rosto, então eu acredito que ela vai durar bastante sim. Essa tecnologia Cushion, ela não se limita só às bases. As coreanas já conhecem esse tipo de tecnologia já faz um tempinho, como a maioria das inovações acabam surgindo lá primeiro, essa daqui não foi diferente. Então lá eles têm bronzers, blushes, iluminadores com esse tipo de proposta. Ela não tem cheiro, eu fiquei muito feliz com isso, porque vocês sabem que eu sou bem incomodada com produtos com cheiro. Na hora da aplicação eu optei por não usar essa esponjinha aqui de látex que vem, porque eu não quero estragar, porque ela é bem bonitinha. E em algumas resenhas que eu havia visto, eu vi que ela dá uma inchada, né, porque ela acaba absorvendo o produto, então eu preferi não usar. E eu apliquei com esse tipo aqui de esponja. Essa minha aqui é da Class Vogue, ela já tá molhada, por isso que ela tá grandinha e ela tá bem macia. Vou ler aqui então o que a marca promete. Make Be Base Cushion une uma inovadora forma de aplicação com uma base líquida de textura única, fator de proteção solar 40 e acabamento perfeito. Olhem só, o fator de proteção é super alto. Ideal para ser utilizada durante o dia, mantém a pele hidratada por até 24 horas e resiste à água e ao suor, mantendo a pele impecável e protegida em qualquer momento. Eu vou começar a aplicar para ir mostrando para vocês, e vocês vão ir vendo a diferença de um lado para o outro. Eu vou aplicar com a esponja, como eu falei, e você só tem que ir dando leves encostadas aqui e o produto vai saindo, olha só, você já consegue ir aplicando. Não precisa afundar muito, tá vendo? Que parece que nem tem produto na esponja,
mas você já vai vendo produto na pele. Olhem só, terminei de aplicar nessa metade aqui do rosto e dá pra ver o quanto ela uniformizou a pele, o quanto a textura ficou aveludada. Talvez eu teria que aplicar um pouquinho aqui de corretivo nas olheiras, mas realmente eu confesso pra vocês que isso não me incomoda. Eu conseguiria com certeza sair assim de casa sem aplicar o corretivo. E vocês vão ver quando eu aplicar na outra metade do rosto, como a cobertura vai parecer maior ainda. Como vocês viram também, ela é bem fácil de espalhar. Poucas vezes que eu toquei a esponja ali, já deu pra aplicar nessa metade do rosto. Então ela realmente rende muito. Além de aplicar com a esponjinha, eu também testei a aplicação com o pincel Kabuki. E eu confesso pra vocês que com o pincel Kabuki a aplicação fica mais leve. Você consegue deixar ela com um efeito mais natural. Então pro dia a dia eu tenho preferido aplicar com o pincel. Olha só, vocês veem que tá com uma cobertura boa, mas não tá também assim com uma cara de reboco. É lógico que dá sim pra ver que você tá maquiado, porque ela tem uma cobertura alta, né? Eu acho que tem gente que talvez vai achar média, mas pra mim é uma cobertura altíssima. Quanto à duração dessa base, eu fiquei ainda mais surpresa, porque ela é uma base que dura muito, muito, muito. No dia que eu testei, até fiquei postando no Snapchat pra fazer o acompanhamento da base. E eu passo mais ou menos lá por umas 6h30 da manhã, quando eu me maquio pra ir trabalhar. E, gente, durante o dia todo a base ficou igual. Mesmo que tava calor, você sentia que tava transpirando, só que a base não saía. Gente, foi incrível. Ela não ficou escorrendo, não ficou com aqueles pontinhos brancos, sabe? Que às vezes a base dá uma derretida. Com essa daqui não aconteceu, eu fiquei muito surpresa. Ela deixa uma sensação da pele bem sequinha, não fica pegajosa. E eu fiquei muito feliz que ela não acumulou na minha testa. No primeiro dia, eu não sei se eu tava com o nariz meio precisando esfoliar, assim, eu achei que ela deu uma acumulada no nariz, sabe? Parece que não ficou tão perfeita quanto no restante do rosto. Mas nos outros dias eu já não percebi isso. Outro ponto que eu percebi nos testes é que por ela ser tão sequinha, ou não sei se é alguma coisa nos componentes, parece que ela não aceita muito corretivo depois da aplicação da base. Você tem que aplicar o corretivo antes. Eu tenho o costume de aplicar a base, depois eu faço a maquiagem, aí se for preciso eu venho retocando com corretivo, normalmente uso aquele da Natura Aquarela. Mas aí no dia que eu fiz isso não funcionou, o corretivo acumulou, ficou bem grosseira a aplicação aqui, marcou as linhas de expressões, então realmente não foi legal. E aí o que eu tenho feito? Aplicado o corretivo primeiro, um corretivo mais iluminador, né, pra dar uma balanceada, que a base tá um pouquinho mais escurinha. E depois venho com a base normalmente, com o pincel ou com a esponja, e aí realmente não tive problema. Vou aplicar agora no restante do rosto e já volto pra mostrar pra vocês a cobertura final. De volta agora com mais dignidade na cara. Olhem só a cobertura como ficou, é uma cobertura realmente muito grande, gente. Estou impressionada com a cobertura. A base que eu tinha de cobertura mais alta era a Superstay da Maybelline, mas essa daqui cobre mais. Eu não sei se você tiver muitos poros dilatados, se ela vai evidenciar, porque realmente é uma base um pouquinho mais pesadinha. Essa daqui, como eu falei já no começo, é uma base que você vê que a pessoa tá maquiada. Não tem como falar que, ah, eu nasci assim. Não é, gente. Dá pra ver que você tá de base, mas não fica nada assim grotesco, sabe? Dá pra usar no dia a dia. Se você tem manchas na pele, eu acho que vai ser ótimo, porque ela realmente, acredito que vai cobrir. Se você tem aqueles tonzinhos mais arroxeados, como ela tem um fundo bem amarelado, acho que vai ser uma ótima opção. Na hora da transferência, eu trouxe hoje um papelzinho aqui pra mostrar pra vocês que ela realmente não transfere. Olha só. Ela não transferiu nada, tá vendo? Agora, se você arrastar o papel, aí sim ela vai transferir, né? Não tem como também uma base que você vai ficar esfregando. Olha só. Quando eu esfreguei, saiu um pouquinho de base. Além do preço um pouquinho salgado, eu vi que ela tem um segundo ponto negativo, que é em relação ao fator de proteção. O fator de proteção 40 é realmente muito bom, não tem necessidade de você passar um protetor solar antes, mas ela acaba o quê? Estourando no flash. Se você vai tirar uma foto num lugar escuro com flash,
estoura. Não tem jeito, base que tem protetor solar muito alto, tem um fator muito alto, acaba estourando, e essa daqui não é diferente, por isso que eles até recomendam para ser usada durante o dia. E para concluir, realmente a base está muito aprovada. Realmente eu gostei muito da cobertura, eu gostei bastante da proposta. Vamos torcer aí então pro Boticário trazer mais cores desse produto, distribuir para todas as franquias e para ele entrar, né, na linha permanente, para que todo mundo possa comprar e ter a chance de experimentar, nem que for lá na loja, passar e ver se realmente você se adapta com o produto. Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha passado o máximo de informações que eu consegui captar, né, do uso dessa base nessa semana. Espero muito que vocês tenham gostado, é um produto bem diferente, eu gostei muito de conhecer essa novidade. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, de deixar o seu comentário aqui embaixo pra gente trocar experiências, trocar ideias. Com certeza eu vou te responder com o maior carinho. E se é a primeira vez que tá passando por aqui, também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber todas as atualizações direto no seu YouTube. Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!